Olá, amigos do Pode Tudo, mais uma vez estamos juntos e dessa vez com duas personagens fantásticas. Eu tinha até brincado, a gente estava gravando, olha como é que televisão é tudo mentira, a gente estava gravando, o Rogério entrou aqui e falou assim, deu tudo errado, tem que começar de novo. Então com vocês, Ruth e Raquel. Consegui lembrar, você tá vendo? Tá vendo só? Eu tenho a honra de receber os irmãos Schiaparelli, né? Carlinhos Schiaparelli, com quem eu tive o prazer de dividir microfone, mais o Mira Guimarães, você lembra disso? Uma fase fantástica, a gente ria muito. Na 13 de maio, a gente acha que mais ria do que fazia qualquer outra coisa. E o César Schiaparelli, que é uma saudade muito mais recente, porque até o final do ano, praticamente, até o final do ano eu estava viajando, mas até outubro, né? A gente estava trabalhando juntos, no mesmo horário, sintonizado, e hoje ficou uma bela amizade, uma amizade de respeito, de carinho, de uma grande admiração, que eu tenho certeza que é mútua. Desculpa eu estar falando até em seu nome aqui, do César Schiaparelli. Você não sabe o carinho que eu tenho por vocês, porque eu sei. Quantas coisas que a gente passou juntos, né? Graças a Deus. Prazer mesmo, desde a época da TV Tati, lá em cima, no alto do Monte Alegre, até agora, né? É verdade, hein, cara? E que siga, assim, com certeza. Cara, foi o meu melhor DTV, você lembra? Eu fazia muita coisa lá em cima. Fui supervisor de operações lá, né, Zé? Não, na época tinha ponto. Época boa. Acaba! E eu continuava falando. José fazia reportagem no Morgiana. Mudou todo o programa agora, né? Você viu que agora é um outro programa. Mas tá bom. Piada interna agora. Quem tem essas gravações do Morgiana, não sei se você tem. Eu não tenho, porque eu não tenho. Alguma coisa. Eu sou, você me passa depois, que agora eu tô chique, eu tenho um... Como é que chama? HD externo. De 1 tera. De 1 tera. Tenho até medo de falar isso aí, porque... Mas eu tenho, e tenho o Anderson Brasil que me passa, volta e meia. Figuraça. Carlinhos, e você? Já reintegrou-se a modernidade ou não? A tecnologia, eu estou chegando lá. Mas, acima de tudo, quero te agradecer muito, muito, muito pelo convite, para que nós estivéssemos aqui, eu e meu irmão, falando um pouquinho das nossas vidas, do meu próprio pai. Você tem JC, né? Que é José Fernando Chiavenato, também é JC em teu nome. Então é uma alegria muito grande. Aliás, você e meu pai têm a foto na abertura do teu programa. É verdade. Com o pai ao teu lado. Então, a arte foi do Rogério, inclusive. É mesmo? A arte do Rogério, quem fez a abertura. É uma coisa que eu vou dizer a vida inteira, Zé. Eu tinha passado as fotografias para ele que eu queria, coisa e tal. Quer brigar com a gente? Pode brigar, pode xingar, pode ofender, não tem problema algum. Quando você elogia e fala bem do teu pai e da tua mãe, fala bem dos teus filhos, é algo mágico, não é? Então não que alguém vá discutir com a gente, mas essa aproximação. Há muitas pessoas que hoje, pelo meu pai, né, doentinho e tal, se recuperando, que me encontram na rua, seja onde for. A primeira pergunta não é: oi, bom dia, boa tarde, como é que você tá, tal. E o teu pai, como é que tá? Cara, me dá um prazer, uma alegria tão grande dessa preocupação dessas pessoas com o meu pai. Eu tenho meio centenário de amizade com seu pai. Aí. O pai de vocês. Da época da Brasiliense, Zé? Da época da Brasiliense, tinha aquela escadaria para subir. Era a Edoneia, como é que era? A Romana do Brás. Exatamente. Isso mesmo. Cara, que saudade. Você tem boas lembranças dali, né? Nossa senhora, boas lembranças. Nós também. Nós também. Época muito boa, né? Do rádio. A Brasiliense era o 1270, não era? 1270. Alvorada 92.3. Que hoje é Mega. Que hoje é Mega, exatamente. Exatamente. Época muito boa, né? Dormia dentro do estúdio, Zé. Você acredita? Você dormia dentro do estúdio? Meu pai fazia um programa... né? O Quem é que não sente saudade? Na época era segunda a sábado? Segunda a sábado. E no sábado, eu e minha mãe íamos juntos. E era das 8 à meia-noite, se não me engano, das 8 à meia-noite. Eu era pequenininho, ia pra lá, dormia dentro do estúdio lá. Aí, ó. Sabe quem dormiu dentro do estúdio? Fazendo o programa, saiu do ar. Não sei se você vai lembrar disso, já, mas o Marco Sabino, cantor e compositor, que o grande sucesso foi Reluz, terminou a energia, ele deita no chão, no carpetinho e tal. Falei, velho, não. Hora que voltar, você pode me chamar, vou só dar uma dormidinha aqui. Entre outros, né, inúmeros que foram lá. O que imagina, o cara tá catituando a música dele, correndo emissora aqui, ali, coisa e tal. Mas numa boa estrada. Sabe, eu falei, rapaz, que é isso? Olha,
é uma intimidade, uma coisa muito boa. Aliás, eu comecei lá, né, Zé? Eu já tinha... O Carlinhos começou lá. Eu fazia auditório com meu pai, como eu e minha irmã. Éramos porteiros de auditório. Aliás, eu porteiro, meu avô bilheteiro, o meu irmão, quem cuidava dele era minha avó, que é 13 anos mais novo que eu. E a minha irmã ajudava a minha mãe na mesa de auditório do meu pai dos prêmios. Separar a premiação, os prêmios que meu pai sorteava, entendeu? Então, quanto a isso, eu comecei no rádio com 9 anos de idade. Agora, falando mesmo, fiz o teste com o Cid, e aí acabei começando um encontro marcado, que era e continua sendo, né? Um nome até agora, JC Atende Você, Encontro Marcado. Era um nome que eu comecei dia 2 de novembro de 80. Estou indo para 43 anos de rádio, Zé. Eu pensei que era só seu pai que decorasse com facilidade. Não, eu tenho algumas coisas assim, é uma coisa muito, muito mágica, né, amigo? Tá no coração, né? E aí eu fui fazer, se me permite, vai mais um minutinho, fui fazer um teste. Tem uma com hora o Totinha. Fui fazer o teste com o Totinha. O Totinha ficava nervoso, ficava gago. E quem era o operador? O GG, o pai de GG. Fui gravar com ele tal, inaugurando a independência dele, do Luiz Rossi e do Vicente Seixas. Aí, em Ribeirão Preto, 12 horas, tinha que gravar, né? Alguma coisinha de hora, alguma notícia, algum nome de música. Em Ribeirão Preto, 12 horas, 2 minutos. Em Ribeirão Preto, 12 horas e 3 minutos. Mudava um pouquinho, né? O estilo de fala, aí as notícias, tal. Aí o Totinha vai e começa a escutar. Pode parar, moleque. Tá uma porcaria. Vai aprender. Esse é o Totinha. Esse é o Totinha. E meu pai adorava o Totinha, se davam muito bem. Eis que eu chego em casa, dormindo, 6h30, 7 horas da noite, deito na cama, começo a chorar, meu pai chega 7, 7h30, não sei o que, tal, conversa alguma coisa com a minha mãe na porta da entrada da cozinha, e aí chega pra mim e fala assim, foi minha grande ajuda. O que foi? Eu falei, teu amigo me reprovou. Ou seja, sendo amigo do meu pai, tinha que babar ovo, tinha que puxar saco, tinha que me aprovar. Ele falou, levanta daí. Eu já tenho 20 anos de cantoria, de falação, não sei o que, já me dei bem, já me dei mal. Você tem 20 anos de idade e já vai chorar? Pode levantar daí, para com isso. E foi o grande incentivo da minha vida. Porque se ele passa a mão no cabelinho aqui, ai, filhinho, que pena, não sei o que. Você tinha cabelo ainda? Ainda tinha. Você acredita isso? Então é uma coisa marcante. Aí o Cid me abriu o horário das 7 às 10 da noite, todo sábado, né? Chamava-se Encontro Marcado. Você pegou a época do Cid também, não pegou? Peguei. Você pegou, porque logo depois veio o Biasoli. Depois veio o Biasoli, Pegou o Cid. Não, o próprio Gilbertinho, né? Também dirigiu a rádio, né? Biasoli e tal. Mas enfim... E aí, amigo, começou aí, daí 6, 7 meses que eu já estava no AM, sim, se bem que só aos domingos, houve um teste para fazer diário, começar diário ao vivo, o DJ, né, o locutor operador. Antes era só locutor e só operador. Aí o DJ, aí fiz teste, fui aprovado, eu, o Milton Rabelo e o Moacir Jatubá, e estamos aí até hoje. Tudo vozinha, né? Vozes pequenas, né? E você? A grande época de ouro do rádio que o Carlinhos pegou foi o lançamento que ele falou de DJ, né? Porque não tinha essa coisa, né? Não. De DJ. Alvorada. 1º de abril de 81. Ou seja, 42 anos de cacetada atrás, quando nós fizemos o primeiro DJ. Precursores do FM, vamos dizer assim. Não, a Clube já estava no ar. A Clube já estava no ar, inclusive com o Curió e outros locutores. O Curió, na época, mas cada um fazendo a sua. Locutor, operador. Nós não. Nós integramos os dois numa só função, 1º de abril de 81. Uma coisa linda. Época muito boa. E aí cada um tinha que ter um nome, né? Moacir, Dário, Tomazinho, sei lá. Aí, não, vamos roubar o Jatubá do Luiz Jatubá, que era quem gravava o Canal 100. Milton Cotes, gente, não tem a ver, pra menino, 24, 25 anos, sei lá quantos anos nós tínhamos, vai virar Milton Rabelo, vamos tirar o Rabelo... Do Dirceu Rabelo, voz original da Globo. Que legal. Carlinhos Caparelli é muito pesado. Mas peraí, vamos fazer o seguinte, aí o Paulinho Prado e o Fernando Maruti falaram, peraí, você fala muito rápido. Como nós tínhamos 3, né, rotações do disco, 33, 45, 78, você vai virar Carlinhos 45. E foi aí que aconteceu. Olha que loucura. Aliás, o Milton Cotes você precisa trazer aqui, Zé. Nossa, o Milton Rabelo, que ele falou, é o próprio Jatubá. É psicólogo agora, muito bom. E um cara maravilhoso. Depois você me passa o contato. Vou passar. Aí, Paulinho Pussi. Onde é que você mora, Paulinho? Pussi não, pelo amor de Deus. Onde é que você mora? Eu moro em São Sebastião do Paraíso. Paulinho Paradise. Joel Lawande. Que Lawande, velho? Joel Arruda. Vamos arrumar do Dácio Arruda. O Arruda de... Lembra do Dácio Arruda de São Paulo, Zé? Lembra do Dácio Arruda? Lembro. O único que não teve mudança foi o Celso Luiz. Celso Luiz não tinha problema. Né? José Geraldo Marcão. Que é isso, cara? Gera Big Nose, quer dizer, Geraldo Nariz Grande. Olha que loucura. E essa gente está tudo aí, né? Tá todo mundo aí, graças a Deus. Que bom, filho. Só um deles que já
se foi, né? Que é o Marcelo Zamarian. O Marcelo Zamarian. Mais recente é o Tomás, né? Todos esses amigos, não, o Tomás sim, mas eu digo que começou o FM. Foi o FM ao vivo, o Zamarian, que não está mais com a gente. Todos nós que nós citamos, que foi o Zamarian, não tinha igual. A vozeirão dele era impressionante. Um cara maravilhoso. Eu tenho uma memória. A minha memória não é boa. Tem hora que ela falha. Né? Quando falha, ela falha. Eu não me lembro por que nós fizemos um programa junto, eu, você e o Mir Guimarães. Foi lá na Tropical. Na Tropical, mas foi. Dois caras com vozeirão. Tamanho. É que a tua inteligência, amigo, você sabe disso, tua cultura, entendeu? Nós éramos vozes bonitas, talvez, né? Agora você não, cara. Você tinha uma condição de, sabe, diferenciada. De comentar determinado assunto, de criticar ou de elogiar alguma coisa. É o caso. Vou chover numa olhada aqui. Todo dia a gente fala isso. É o caso do Totinha, é o caso do Tony. Né? Totinha, um dos melhores comentaristas que essa cidade já viu, com certeza. E o Tony, inegável. Quem não já ouviu falar de Wilson Tony? Vozes pequenininhas, mas que tinha uma inteligência que não dava. O Totinha no lado do futebol, né? Claro. E o Tony, amigo, ele corrigia locutores de endereço, de locais, de tudo. Tinha uma inteligência rara. Né? E o Totinha no lado esportivo. O Totinha, quando ele morreu, ele trabalhava comigo aqui, na Tati. Olha, fazia um programa, eu tinha um jornal de final de noite e o Totinha era o comentarista. E ele fazia questão de ir pessoalmente. O jornal começava às 10h30, não me lembro bem. Eu falei, era o Tati Sports, Acho que era o Tati Sports. Não, era um Tati Notícias. Tati Notícias. E de dentro tinha um comentário de futebol, dava resultados, aquelas coisas todas. Agora você imagina quando ele inaugurou o FM Independência com Antônio Carlos Coelho, Porto Alegre, Íris Ribeiro, olha cada vozeirão. Ele ia me negar mesmo, claro, negou. Daí um certo tempo, amigo, eu trabalhei, 3, 4 anos de diário que eu fiz. Mauro Santos, 10 anos, na época, Mauro Santos, o Drauzio morreu. Drauzio Mauro, também já falecido. Tinha vozes incríveis. Aí, cara, eis que depois disso, 3, 4 anos passados, 5 anos, não sei, que eu levei a negativa dele, fiquei 10 anos com ele, saí, rodei o mundo, voltei, fiquei mais 4 anos com ele. Você acredita isso? Isso que eu ia falar. Aí uma vez, eu não lembro que eu falei, Totinha, você não precisa vir aqui à noite, sair de casa, coisa e tal, fazer um comentário. Que era um comentário de 2, 3 minutos, que durava, na verdade, 10, 15 minutos. Porque eu valorizava e puxava. O Totinha era bom de improviso, essa coisa toda. Ele falou, não, quem está em casa quer ver a gente ao vivo, essa troca de... Vem à tarde aqui, a hora que você passar por aqui, sair da tua rádio, vem aqui, grava, pronto. Acho que ele não lembro que emissora que ele trabalhava, se era 79 ou... O TR7. Não, já na Clube, né? Já na Clube, Ele aliás, isso. O meu irmão, o César, tem muito mais tempo que nós de rádio. Aliás, começou muito mais jovem que nós. Ele começou com 13, 14 anos. Mundo jovem. Como é que foi teu início de rádio, Jânio? Fazer o quê, né? Você me chamou de velho por tabela. Tinha um patrocinador, Zé. Meu pai chegou em casa um dia e falou pra minha mãe, eu ouvi, mas depois de muito tempo que eu fui entender o que estava acontecendo, né? Meu pai chegou e falou assim, arrumei um patrocinador, mas não cabe no meu programa. Não tem jeito de encaixar no meu programa, que era música de saudade, aquele estilo de música de saudade que meu pai fazia. E vou ter que lançar um programa. E eles têm uma escolinha de futebol, a Mabel. Né? Eles têm uma escolinha de futebol e eles querem me patrocinar. A minha mãe falou, por que você não tenta o Jarney? Eu ouvi aquilo, não dei bola, mas fui lá, né? E aí picou, e aí já era a Mabel, né? Que patrocinou meu pai uns 20 anos, pelo menos. Que meu pai ficou com o patrocínio da Mabel pelo menos uns 20 anos. E o programa ficou no ar um bom tempo também, né? Um bom tempo. Só que aí foi mudando, né? O rádio foi se adaptando, eu também acabei saindo e tal. Era na Renascença. Tinha 14 para 15 anos, por aí. E aí fazia um programa de criança, um programa tocando música de criança mesmo, na época Balão Mágico, Trem da Alegria, Xuxa e essas coisas que da época lá, nem lembro mais. Aí depois dei uma adaptada um pouquinho, eu queria ser locutor, aí danou-se, né? Aí queria ser locutor de qualquer jeito, queria trabalhar no FM e tal. Aí colocando algumas músicas novas, mas sempre patrocínio da Mabel ali. Isso durou um bom tempo. Locutor não. Diretor de jornalismo também ele foi. Fez jornalismo. Mas na época, criança. Não, sim. Mais tarde. Não, mas já adulto, você foi meu diretor de... Fui.
De imagem, de TV. Diretor de imagem, editor de imagens, supervisor de operações, enfim. Daí pra frente. E fui fazer jornalismo muito tarde. Mas bom, né? Bom que foi tarde porque podia absorver bastante coisa, foi bem legal. A época da faculdade, já com 30 e poucos anos, já com as 2 filhas. Mas foi tudo bem, tô aqui, tamo aí. Tá aqui e tá brilhando, né? Vamos sobreviver. Você tá fazendo de manhã, das 9 às 10h30. Isso. Mas já passei por todos os programas da casa, né? Já passamos, né? Já passamos todos os programas da casa. Tati Notícias, Tati Cidade. Não sei quem vai entrar de férias, chama o Zé Jair. Vai faltar o narrador, chama o Zé Jair. Que bom. Que bom. Que bom. Pode ser assim, não tem problema. Não tem aprendizado melhor, né, Zé? Não. Do que você ser lembrado para alguma coisa que você sabe fazer. Entendeu? Porque, Carlinhos, você fala muito rápido, não joguei igual o apelido que eu contei, né? Carlinhos 45, tal. Eu não me vejo fazendo futebol, por mais que eu acompanhe futebol. Entendeu? Talvez não saiba, não tive esse processo de conhecimento, tal. Agora, fazer aquilo que eu me dediquei a fazer, seja um jornalismo sério, seja um programa JC, atende você igual do meu pai, que eu tento, né, representá-lo até hoje. Taca pau que isso aí... Você chegou a ser locutor no Botafogo, não foi, uma época? Foi. Tem gol no Morumbi, oferecimento, babá. Fiquei acho que uns 5 anos no Botafogo. E é legal isso, porque você sente a massa ali... Muito legal, muito É uma delícia você estar no campo do Botafogo, em Piracicaba, 15 faz o 4º gol contra o Bafo. A torcida ali. Você já imaginou se fosse agora esses dias? Bragantino, tem gol em Bragança Paulista, 4-0 contra o Flamengo. Rapaz... Ou o meu time Santos, né, que perdemos pro Corinthians, mas enfim, vai. Teve um cara que vocês citaram aí que eu acho maravilhoso, trabalhei com ele, ganhei um troféu de honra ao mérito do Herzog, que foi com o Mauro Santos. Maurão. Nós fizemos um trabalho para uma drogaria de Ribeirão Preto, eu não lembro o nome, não é que eu não queira falar, não lembro o nome. E essa drogaria era uma grande distribuidora para o Brasil inteiro e premiava os melhores funcionários, aqueles que faziam 10 anos, 15 anos, 25 anos, essa coisa toda. E eu escrevi um texto, né? E modéstia à parte, um texto lindo, cara. E o Maurão narrou. Olha. Aí eu, conversando com o Maurão falou, eu comecei narrando partida de ônibus. Quê? A hora que o ônibus ia embora da rodoviária. Partida de ônibus, horário de ônibus. Olha. Cada um. Em rodoviária, cara. Eu falei, puta, imagino, cara, que coisa... E esse ano nós já perdemos Sebastião do Carmo Cabral, Mauro Santos, mas quem? Vai me lembrando a cabeça aí. Tomás Edson. Tomás Edson agora, né? Mais recente. E outros, um ou dois que eu não gostaria de citar, porque tem familiares vivos, inclusive pai que talvez nem saiba, né? Então eu prefiro não comentar. Mas muita gente, só esse ano, né? E vários outros, né? Sabe, Roberto Ribeiro, o próprio Zé Inácio Pisani, quanta gente de Vilela, meu amigo, muita gente. O Zé Vilela, eu lembro dele na Cultura. Boa tarde para você, né? Pô, toda essa... Maravilhoso, né? Tinha uma voz, hein? Uma voz, uma percepção de microfone. Ô Zé, ó, eu tenho uma lista aqui, posso? Deve. Uma lista de... Eu até mandei pro Carlinhos outro dia, eu não sei se ele viu, porque ele vê tanta coisa no WhatsApp agora. Isso é um exímio operador de... Ó, posso falar uma lista aqui? Deve. 150 nomes aqui. Luiz Adolfo Pêssego. Luiz Adolfo Pêssego, ele tá morando em São Paulo, né? Não sei. Luiz Adolfo. Ele trabalhou com meu pai há 60 anos atrás. Acho que não, Zé. Não é? Acho que não. Se não me engano, ele é casado com a filha de um amigo nosso. Eu acho que ele tá por aí. Bom, essa é uma lista aqui de muitos amigos que passaram pelo nosso dia a dia. Muitos deles já se foram, né? Quase a grande maioria aqui, ó. César Bruno, Moraes Neto, Donati Júnior. Você vai lembrar de um monte aí também. Luiz Antônio Manfredo, Espertinho. Celso Franco, Oswaldo Augusto Perna, Compadre Catanante, Cid Machado dos Santos, José Pinho de Oliveira, Dulce e Lúcio Mendes, Wilson Gasparini, Domingos Isaac, Marcos Stefanelli, Porto Alegre, Drauzio Mauro, Jair Grelê, Domingos Leone, Darcy Nascimento. Peraí que a vista não está ajudando. Ixi, agora complicou de vez. João Cid, Wilson José, Antônio Magrini,
Antônio Alves Passig, o fundador da ACLE, em 1945. Foi isso. Jovino Campos, Marco Antônio Matos, que para mim foi um dos grandes amigos que eu tive nessa... De Barretos. De Barretos, mas morou junto no meu condomínio, onde eu moro ainda hoje. Narrador fantástico. Viajei muito com o Marcão, tenho uma saudade do Marcão. Viajei muito na época de DTV, inclusive, quando eu trabalhava na Clube, né? O Marcão foi um querido. O Marcão narrava futebol, narrava basquete, narrava vôlei. Afunda, você lembra quando ele falava afunda aqui na Cava do Boss? Lembro. Foi o cara que ele lançou a palavra afunda do vôlei, né? Deixa eu ver aqui quem mais. Indalécio Carvalho, Márcio Moraes, René Andrade, o Tony, a gente já citou aqui, o Wilson Tony, o Wilson Roveri, Totinha, Sebastião Silva, Felício Papa, Alfredo Gonçalves Salvador, Alcides Cossenzo, Luiz Moza, o Tiririca, Pedro Giacomini, se é que já não está na lista. Pedro Giacomini era o próximo, Durval Manhani, Adolfo Garcia Ruggiero Tuca, Dirceu Coelho, da Melo, de uma das vozes mais bonitas que eu já ouvi na vida, Dirceuzão, trabalhei com ele na época que trabalhava na Clube, Vitor Flores, Sebastião Nunes, Manuel Carlos, repórter rodoviário, Fuad Cassis, José da Silva Bueno, sem ele, acho que nenhum de nós estaríamos aqui. Exatamente. Gavino Virdes, Luiz Afonso Xavier, Wilson Botelho, Galvão Amaral, Sebastião Porto, Jacinto Rodrigues da Silva, Curió, Compadre Canarinho, Apolinário, Nho Carlos. Esse a gente tem muita saudade, esse dá até uma dor no peito quando falo dele. Rubens Volpe, Nossa, Rubão, meu irmão, né, me ensinou muito como você. Rubão me ensinou muito no jornalismo. Ele brigava comigo, era uma coisa impressionante. O que ele brigava comigo, eu também ensinava. O Rubão brigava com ele mesmo. Todo amigo ele não falava para algum amigo teu. Ele falava para você no corredor. Tá uma porcaria. Eu mandava recado. Entendeu? Nossa, incrível. Eduardo Librandi, Amaury Medeiros, Nelson Antônio Gonçalves, o Nag. O Washington Luiz Perim, Glauco Dester, GDN, Jorge Nunes, Neuza Santos, e aí vai embora. Tá boa essa lista aqui? Olha, que time, hein? Que time, não abri isso. Você não abriu, né? Não abri. Eu imaginei, né? Você vê o tanto de Silveira Lima. O Silveira Lima, que não está na lista, né? E quantas pessoas boas o rádio trouxe. Cara, né? eu conheci todos esses que você está falando. Se não conheci pessoalmente, conheci de audiência, de ouvir, essas coisas. Eu não conhecia a grande maioria aqui, viu, Zé? Com uma grande maioria eu cheguei a trabalhar. Rapaz, é uma coisa fantástica. Isso que você tem aí é não só de rádio, né? Fui puxando pela memória. De jornal também, de televisão. De televisão, né? E aí falta um monte de gente que eu peço desculpas que não está na lista aqui. Sempre falta. Os nossos queridos que já passaram por esses veículos, né, maravilhosos. Aliás, o César Bruno faleceu num dia do aniversário do meu pai, do meu irmão, e o Tony faleceu no dia do aniversário do meu pai. Do Tony foi 2 de dezembro. 2 de dezembro. Dia do samba. E o César 25 de março. 25 de março. Fez 22 anos. Já tudo isso? Já tem tudo isso? Já. Caramba. Eu tava na Bahia, no interior da Bahia. Olha. Foi um sacrifício para eles me acharem, me localizaram. Aí eu voltei imediatamente para cá. Quanta gente boa no rádio, né? Nossa! Agora, em contrapartida, vocês deram também o pontapé inicial e muita gente que começou com vocês. Eu acho que eu aprendi muito com meu pai o seguinte: vamos ajudar as pessoas. Não vou citar, talvez eu já tenha até falado isso em alguma emissora, mas quando eu quis começar no rádio, 3 locutores foram se apresentar ao meu pai, na Brasiliense Antiga, pedir para que meu pai fizesse a ponte com ele, aliás, meu pai e o Cid José Machado dos Santos, que era o dono da Alvorada Brasiliense. Meu pai abre a porta: Cid, 3 amigos meus aqui que eu quero te apresentar, são locutores, estão começando agora, mas gente muito boa, tem vozes bonitas, não sei o que, são inteligentes, tal. Eu desço a escada, a primeira pergunta pro meu pai: o senhor é maluco? O senhor está apresentando... Eu nem tinha começado ainda oficialmente. Eu ia lá fazer a programação na Hamilton, na Olivetti, mas não tinha começado. Falei: o senhor é maluco? Amanhã depois esses meninos tomam o teu lugar e como é que fica? Ele pegou e falou: bom, primeiro que eu boto fé em mim, boto fé no meu taco. E segundo que se eu não os apresentar, eles se auto-apresentam. Seja descendo a escada, seja encontrando o Cid. Então, meu pai me ensinou isso: não adianta você não ajudar alguém. Não. Sabe? E isso... tá no meu coração e vai ficar eternamente. Olha, Zé, deixa eu, só para aproveitar o gancho do Carlinhos aqui, quando eu fui profissionalmente, eu sabia, falei, eu sei o que eu quero fazer, eu tive um pontapé inicial. E quero fazer um agradecimento em público aqui. Se eu não fiz ainda pessoalmente, um dia eu vou fazer, mas faço em público aqui agora no teu programa. O Gil Santiago,
que consecutivamente depois viemos trabalhar junto na Diário, foi meu professor e orientador do meu TCC, que eu, aliás, esqueci a revistinha, devia ter trazido para o Zé para mostrar a revista do meu pai. Rapaz. Que é o meu TCC da faculdade, o meu coordenador foi o Gil Santiago. Está coordenando até hoje o curso até de comunicação. Hoje. Mas foi o meu coordenador do TCC. Eu dei uma entrevista semana retrasada. Eu vi. E o Gil me viu em algum lugar, isso eu não me lembro, eu tinha 16 anos de idade. Falou assim, você não quer ir fazer um teste lá na Regional FM, não? Eu falei, vou. Tava louco para ir fazer um teste em algum lugar. Poxa vida, na Regional, que na Regional tava explodindo naquela época. E aí eu fui fazer o teste. O Gil me pegou, me colocou na cabine, gravou comigo, chamou o Zé Adolfo Molina, um querido, né? Foi um querido. Que não estava naquela lista. Que não estava na lista, Zé Adolfo, que lamentavelmente também faleceu, que era o dono da Regional da Difusora. Também, o pai dele, né? E chamou o Zé Adolfo e tocou, deu play no gravador. Uma fita tipo essa aqui, José, que eu trouxe algumas coisas que eu vou te mostrando enquanto eu for falando. Nos convida outro dia que a gente traz uma fita tipo essa aqui, ó. Rapaz, que eu trouxe para você ver. Fita de rolo, Fita de rolo. Né? Numa fita tipo essa aqui, que ninguém sabe o que é isso. Eu mostrei ali na redação, meia dúzia eu não sabia o que era onde gravava a nossa voz. Tá aqui, Zé, dá uma olhada aí. Um chip desse tamanhozinho. E agora é um chip. E o Gil chamou o Zé Adolfo, Zé. E o Zé Adolfo ouviu a minha voz, a minha gravação, meu piloto, virou as costas e foi pra sala dele. O Gil correu... Fica aqui, garoto, fica aqui. O Gil correu atrás dele e falou, Zé, eu só ouvi de longe assim, Zé, estão precisando de um cara. Dá oportunidade pro moleque, pro menino, moleque. Eu tinha 16 anos, uma vozinha pequena, não tinha experiência nenhuma. Porque o AM foi bom, foi legal, mas não me deu uma experiência, né, tal. E porque eu tava ali junto com meu pai, aquela coisa muito próxima, programa infantil, eu fazia do meu jeito. Não, ali na Regional tinha uma coordenação. E eu tenho que fazer esse agradecimento, porque o Gil correu atrás do Zé Adolfo e eu fiquei lá por um ano e tanto, até o Ney, que outro agradecimentos a vida inteira. O Lucas, o Ney Silva, que aliás você tem que trazer o Ney aqui. O Ney pra mim, né? Porque eu não vejo o Ney faz anos. Encontrei com ele agora há pouco tempo, que foi um querido que me levou pra clube. Mesmo jeito. E que me levou pra clube durante muito tempo, contracenou, inclusive com o Tiririca fazendo... Foi. Eu fiz o Balanga Beijo como operador de som na Renascença. Eu fui operador de som do Lucas e do Tiririca. Depois do Coraúcho, quem entrou foi o Lucas. E aí eles saíram da 79, Edmilson, né? O nome dele. Edmilson Porfírio da Silva. Exato. É o nome dele verdadeiro. Depois é Ney, depois é Lucas, enfim. Lá na Renascença. Quando eles saíram da 79, eles foram pra Renascença. Eu fui operador deles. Aí o Ney me viu lá e me levou para clube, mas até então eu fiquei na Regional. Qual era o horário que eu assumi com 16 anos de idade, Zé? Chuta, na Regional. Na Regional? Que era tudo que eu queria na vida, era iniciar. Você não quer iniciar? Lógico, todo mundo. 6h às 7h. Já imaginou? Belíssimo horário. Excelente. Primeira semana é ótimo. 6h às 7h. Primeira semana é ótimo. 6h às 7h. Mas eu fiquei ali, fui forte. Foi quando surgiu. E aí vem outra lembrança, né? Legal, né? Foi quando surgiu uma outra rádio chamada Difusora FM. O Zé Adolfo já estava em casa, já estava mais ambientado e tal. O que você faz às 7h da manhã? Eu durmo. Eu vou dormir. Por quê, Zé? Zé Adolfo, queridão, foi maravilhoso para mim também. Né? Enfim, todo mundo que passou. Emerson Lippe na época. Enfim, não vou lembrar agora. O Dimas Aguiar estava lá, Celso Luiz. Pô, turma... Você não quer fazer uma nova rádio ali, começar uma nova rádio, não? Você vai ficar só passando música. Até que horas, Zé? Tem hora que você aguentar. Eu não tava aguentando mais. Mas olha que início legal, não é? E eu fui um dos primeiros, não era DJ, era só técnico de som mesmo, que tava experimental. Lembra que na época, antigamente, a rádio ficava em experiência, experimentando a rádio no ar e tal. Tocando lá. De 5 em 5 minutos soltava uma vinheta, né? Uma vinhetinha só para identificar isso que tinha. Exatamente. E foi aí. Como a Brasiliense antiga, lembra disso? Lembro. Jorge Sanderlin, apenas um anúncio por intervalo. A Brasiliense e a própria Alvorada, né? Exato. Durante um período, acho que mais a Brasiliense. Em vinhetas que saíam em cartuchos como esse, ou não era, Zé? Nossa!
Nossa. Lembra desse cartuchinho aí? Nossa. Em vinhetas que saíam disso aqui, ó. Isso aqui, gente, era o computador da época. A cartucheira era desse tamanho. Ou tinha propaganda, comerciais, ou tinha música. Ou tinha música. E essa fita, ela vai, ela volta, ela vai, ela volta. A fita grande, né, do rolo, entrava nesse cartucheiro, nessa cartucho aí que fazia... E tinha os 30 segundos aqui. O que desce, né? Tinha a música, o Legião Urbana colocou música, em 7 minutos daquela Faroeste Caboclo, cabia numa dessas. Se não me engano, hein, vou lembrar, não sei se era Boston King. Quem Take My Eyes Off You, tinha 8 minutos e cabia aí. Rapaz. E boa época, né, Zé? Nossa, boa época. Agora, ô Zé, essa daqui pra fechar e eu encerro. Ah, não, tem mais meia hora ainda. Esse aqui pra encerrar a surpresa. Nossa, cara. Lembra disso? Nossa. Qual que é esse aqui, Zé? Você lembra, Carlinhos? O nome dele? Não, nome não. O nome eu não lembro. É um Electro-Voice. Electro-Voice. Esse aqui é original. É aquele outro original, porém recondicionado, pintado, como é que fala? Quando cromado. Tá recém-cromado. Vou te falar de duas pessoas que eu lembro. Uma está conosco até hoje, infelizmente, que é o Vicente Seixas, né? E o outro é o Márcio. Queridão. Márcio Moraes. Também falecido e que também não está naquela listagem. Tá aqui, tá na lista, eu falei o nome dele. Que trabalhava com esse tipo de microfone. Que era isso aqui, olha, esse mesmo microfone era assim. E detalhes, quem fez pra mim, o Carlinhos vai lembrar dele, não sei se você vai se lembrar, mas foi o filho do Parpinelli. O Rodrigo Parpinelli, que recondicionou. Trabalhei muito tempo com o Parpinelli. Eu cheguei pro Rodrigo e falei pro Rodrigo assim, queria recondicionar esse microfone, ele falou, me dá aqui. Falei, só que eu não quero que tire o cabo, que é original, viu, Zé? O cabo desse microfone é original. Esse aqui. Esse aí, esse cabo é original. Dá uma olhada na ponteira dele colado no microfone. É original. Aí eu falei pra ele falou, mas você não quer tirar? Por quê? Eu falei, não tá funcionando, mas eu quero manter o cabo. Ele falou, deixa comigo. Ficou algum tempo com ele, ficou um mês e pouco com ele, ele me ligou. Já vem até identificado com o JC. Eu pedi pra colocar, o Rodrigo que fez. Rodrigo Parpinelli, é um artista, viu, Zé? É um artista da pintura, é uma coisa. Filho do filho mais novo. Tem o Douglas, que é mais velho, o Rodrigo é mais novo. É um artista da pintura. E aí, Zé, eu falei pra ele, só que não tá funcionando o microfone. O que ele fez? Ele fez funcionar? Comprou a cápsula, que esse microfone ainda tem cápsula, né? Esses daqui já não tem mais. Não, esse aqui não tem. Comprou a cápsula original, trocou, esse microfone funciona hoje. Primeira vez que eu ouvi falar disso aí foi quando foi com o pai do Bocão, como é que chama ele? Que é técnico de som hoje da Globo. Esqueci, vou lembrar. Que ele falou, O Tuca. Que ele me falou, Matheus, né? O Bocão é o Matheus. Bocão é o Matheus. Ele falou, isso aí é encapsulado. Eu falei, o que é isso? O remédio, o microfone tá tomando remédio? Olha, meu. Não, tá em cápsula. Eu nem sabia disso. Aliás, um JC aí, tem um JC no microfone aqui que eu fiz aí. Na base da brincadeira, as iniciais do meu pai, achei num jornal, e do outro lado, claro, o microfone. Não, mas aí é loucura do Carlinhos. Aí é aquelas coisas. É bobeirinha. Aquelas coisas. Ô Zé, o Tuca tem que ser reverenciado também, né? Muito. Porque, e foi a família que ficou no rádio também, né? Porque o Marcelo trabalha, acho que tá na Clube ainda, né? Eu acho que sim. O Matheus tá no Rio de Janeiro, trabalhando na Globo. Tá fazendo novela, né? Faz novela agora, ele é técnico seriado, de novela. Seriado, essas coisas. E o Tuca, que lamentavelmente nos deixou, mas fica a nossa homenagem aqui, queridão, né? Pra nossa família, pra família do rádio em geral. Eu lembro que o Tuca me ofereceu uma vez um furo de reportagem. A gente tinha acabado de montar o Tribuna. Ele falou assim, tinha uma música estourando, um palhaço cantando, coisa e tal. E a gente era afiliado, a Tati era afiliada à TV Manchete. Isso. E o palhaço fazia das 6 às 7, antecedendo o jornal, era o Tiririca. Lembra? Era o Tiririca. E ele cantava aquela música, como é que é? Não sei o quê. Tiririca não é capoeira. Não. Que ele falava o nome de uma moça. Eu não vou lembrar Não me lembro. Cara, mas era fantástico. Aliás, nós tivemos uma época muito boa na Tati, né? Florentina. Nós tivemos uma época muito boa na Tati que... você tá falando do Tiririca lá, o que é político agora. Eu pensei que era o Luiz Mozart. Achei que era o Tiririca nosso. Tiririca era Florentina. Tiririca mesmo. Nós tivemos uma época muito gloriosa na TV Tati, né? Você falou do Totinha, né? Mas nós tivemos uma época, você lembra disso? No Amador tinha Elton Pimenta narrando, João Gilberto comentando, o Brasil e você fazendo reportagem, José Fernando Chiavenati e Anderson Brasil na reportagem de campo no Esporte Clube Mogiana. Exato. E o bate-bola
aliás, o Bola na Rede era o Datenão, né? Zé Luiz Datena na apresentação, Dr. Sócrates, né? Que é outro cara que pra mim, assim, teve uma importância. E é bom pegar carona com ele pra viajar, né, cara? Piada inteira, mas... Deixa eu só terminar o time de... Eu não vou conseguir nem falar. Valadão, Adalberto Valadão, que não tá na lista também, que nos deixou, né? O Adalberto Valadão e o Zenon em Campinas. Você lembra disso? Lembro. Que fazia a ponte. O Oscar Escófaro também de Campinas. Oscar Escófaro, maravilhoso. Também de Campinas, queridão, exatamente. Né? Oscar morreu? Morreu, lamentavelmente. E tem amigos nossos aí que já estão com quase beirando os 80, imagino. Antônio Clério Gouveia, está vivo, Galhofa. Luiz Carlos Brisa. Tá por aí ainda. Não, mas Brisa não tá com quase 80. Não, sei lá, 70 e alguma 70 coisa. E pouco. Ricardo Tardelli. Tardelão. Tardelli. Agora nós teremos o Miguel Iporás. Isso no lado esportivo. Mas o Tardelli tá aí. Entendeu? Isso dos mais antigos, né? Ô Zé, essa história aí de pegar carona com Sócrates, várias passagens com Sócrates. Rapidinho? Lógico. O Datena ouviu falar, Zé Luiz Datenão, ouviu falar que eu tava indo para São Paulo num evento lá que tinha em São Paulo. Acabava o Bola na Rede, 12:30. Eu desci a escada, lembra? Tinha uma escada, TV, desci a escada, a Datenão me pegou e falou: você tá indo pra São Paulo? Fiquei sabendo que você tá indo pra São Paulo. Falei: eu vou pegar o ônibus agora. Não, vamos com a gente. Datena tava indo naquele dia, é inesquecível. Não tem como esquecer. O Datena tava indo fazer o teste pro Brasil Urgente. Brasil Urgente. Era uma coisa assim. Cidade Alerta, Brasil Urgente. Acho que era Brasil Urgente. Na Record. Record. E o Sócrates tinha um Honda na época que ninguém tinha. Era um Honda, um carro maravilhoso. E ele falou assim: vai com a gente. Mas... Não, o Magrão tem um Honda, você vai junto com a gente. Eu falei: você me leva? Jura? Eu ia no AMB. Tava tendo uma feira de televisão, tecnologia lá no AMB. Maravilha, beleza. Saímos daqui, 12:45, tava na estrada. Pra quê? Magrão dirigindo a 40 por hora e parando, parava em todo posto, em todo bar, não sei o que. Foi a viagem mais longa da minha vida. 8 horas de viagem. Perdi a feira. Mas foi maravilhoso, né? Aí depois chegando lá em São Paulo. Magrão falando, né? O que você vai fazer agora, tal? Vou ficar com você, já perdi a feira mesmo e tal. Fui pra Record junto com o Datena e com o Sócrates, que era reverenciado por onde passasse. Não tinha porta fechada com o Magrão, né? Não tinha como. E fui ver o teste do Datena na Record. Aí tem a volta, né? Aí fez o teste, beleza, vamos assistir, vamos ver se aprova, tal, não sei o que. O Datena falou assim: Magrão, vamos ter que dormir por aqui. E o garoto aí, então. O Magrão, paga pra ele também, porra, pra dormir aqui e tal. Pagou, mas com muita dificuldade na época. Mas foi maravilhoso pra minha vida. Trabalhar 4 anos com o Datena. Esse Honda do Datena, do Magrão, era do Sócrates, do Magrão, era fantástico. Uma vez a gente tava no Brasília, no bar Brasília. Isso. Que tem mesa lá até hoje, né? Tem a mesa até hoje. Tava eu, o GTO e o Cachaça. GTO que não tá na lista também. E o Sarjeta. E o Sarjeta. Nós 4 ali bebendo, coisa e tal. O Magrão chega e para o carro. Aí eu falei: Magrão, teu pneu da frente tá murcho. Ele falou: eu sei, tá furado, faz 3 meses. Mas você continua andando? Eu passo no posto, o cara enche um pouquinho. Mas agora tá no talo. Ele falou: pera um pouquinho. Aí ele foi lá e se exibiu. Parece 200, né? O Magrão, mesmo aqui em Ribeirão Preto. Falou: ao trocar, não tem um macaco. Ele nem abriu o porta-mala do carro dele. Não devia ter macaco, não devia ter step, não devia ter nada. Pareceram uns 200 macacos ali que eles... Olha só. Levantaram, tiraram o pneu, foram no posto, emendaram pra ele e voltaram, puseram... Não te falei? Era fantástico. Só pra você tirar uma base de como... o Magrão foi maravilhoso, né? Um domingo à tarde... O Datena me liga e falou assim: Magrão armou um churrasco 5 horas da tarde no domingo e precisa gravar. Mas pra quando? Hoje à noite. Hoje, 8 horas da noite. Vai ser uma chácara. Era a chácara do Dácio, se não me engano. Chácara do Dacião.
Hoje, Zé da Atena, né? Não tem jeito. Bicho, arruma uma câmera, arruma um jeito. Na época não tinha. Hoje tem o câmera em casa, coisa né? mais fácil. Mas na época, uma câmera... Bom, liguei pro Leandro, o Xuxa. Você conhece, Xuxinha? Meu irmão, meu padrinho. Eu sou padrinho dele e tal. Xuxinha, preciso de você. Quando? Hoje à noite. Você tá louco? Putz, é um programa do Sócrates. Vai gravar, vai ter um churrasco. Mas quem vai lá? Falei, não sei. Falou pra ir lá, tem que ir lá, cara. Gravar, tal, não sei o quê. Bom, chegamos na chácara. 7 e tanto da noite e tal, eu e o Xuxinha lá. Levamos 2 câmeras, olha a sorte. Sabe quem tava no churrasco e no jogo? Carlinhos Vergueiro, Paulinho da Viola, Toquinho, o Magrão e o Datena. Você imagina que hora que nós saímos de lá? Só os caras jogando bola. O único que não jogou foi o Carlinhos Vergueiro, que tava com problema, acho que resfriado na época e tal. Você imagina as coisas, as pérolas. Outra, rapidinha. Tá acabando? Não, tem tempo ainda. Não, tem tempo. O Datena virou pra mim e falou assim, olha, nós vamos ter uma missão aí, que fazia o Papo com o Doutor, você lembra? Eu era o editor, o Datena produzia, dirigia e tal. A gente fez, sei lá, mais de 80 programas com o Sócrates apresentando, e aonde ele chegava, né, parava tudo. A gente fez um programa aqui, vou voltar do Datena falando da época da Copa do Mundo, da França. Nós fizemos um programa lá no... Como é que chama lá em cima? Do hotel, quando tem lá em cima? No terraço, assim? Taiwan? Não, no Stream Palace. Ah, no Stream. Com o Catinguelê. Você lembra do Salgadinho? Lembro, opa! A mulherada embaixo para ver o Catinguelê na época era uma coisa assim... impressionante. Lotado de gente. Eu pensei que elas fossem derrubar o Stream Palace de tanta mulherada para ver o Catinguelê e tal. A hora que o Sócrates chegou... acabou, entre aspas, né, o Catinguelê, assim, perdeu o brilho, porque o Sócrates estava no auge, mesmo já aposentado, ele era conhecido mundialmente, parou. E aí nós gravamos um programa lá em cima com o Catinguelê, foi um dos programas que a gente gravou, sei lá, mais de 80. Eu vou chegar onde eu quero. Aí o Datena virou pra mim e falou assim, nós estamos indo pra Copa na França, mas você sabe que o Magrão vai pra lá pra divertir, vai pra passear, tal, fica tranquilo que nós vamos... Falei, Datena, não, à vontade. Não, nós vamos contratar uma produtora lá, o Raí morava lá na época, você lembra? Tava no Paris Saint-Germain na época. Já voltou a morar lá, tá morando lá. Tá morando lá? Tá morando lá. E aí ele falou, nós vamos, quando vai gravando alguma coisa, você vai... Tá, vou te mandando a fita, que eu não trouxe. Pô, devia ter trazido uma fita Betacam, né? Pra te mostrar. Tem em casa várias, inclusive. Aí ele falou assim, a gente vai te mandando, tal. 1 semana depois. Toca o telefone, a menina da recepção na Tati. Telefone pra você do aeroporto. Olha, tem umas fitas aqui em seu nome pra vir me buscar. No aeroporto aqui. Tá bom. Fui lá, peguei meu carro, fui lá no aeroporto. Tinha 3 caixas com 10 fitas. Tinha 30 fitas em 1 semana gravado. Sentou para conversar com o Raí e gravou horas. Magrão e Sócrates falando com fundo com o Champs-Élysées, né? Um abraço. E fizemos um programa maravilhoso. Bom, 80 e tantos programas, acho que foi feito, tal. Um dia o Arthur Barros, lembra do Arthurzinho? Lembro, opa! Queridaço, né, Arthur? Virou e falou assim, ele já tinha saído da Tati e tal, mas o Arthur pegou e começou a produzir o programa dele. Depois a TV mudou de nome, você lembra que a TV deixou de ser TV Tati e tal? E eu fiquei na Rede Família. Aí o Arthur passou a ser o produtor. Tá bom. O Magrão pediu pra vir buscar as fitas com você. E eu tava tudo no armário, lá certinho. Falei, beleza, tal. Pegou, falei, você vai por onde? Não, eu tô com o carro dele aí, o Honda. Eu tô com o carro dele aí. E eu vou por tudo no porta-mala. Beleza, tá bom. Fui lá, ajudei o Arthur a colocar todas as fitas. Betacam, putz, que falta de não ter trazido agora aqui pra mostrar e tal. Botei todos os programas no carro do Sócrates. Tinha fita bruta lá, da França. Tinha umas 50 fitas brutas. Que eu não fiquei com nenhuma, lamentavelmente. Vou dizer por quê. Magrão botou o carro 1 semana depois pra lavar. No porta-mala, o cara tirou as fitas sem saber o que era, botou lá, o Magrão foi buscar o carro. Um abraço, tchau, pegou o carro, pagou, foi embora. Cadê as fitas? Nunca mais ninguém ouviu falar das fitas. Você imagina que arquivo que tinha ali, Zé? O Arthur ficou louco. Cadê as fitas? Foi no cara, o cara falou, não sei, eu vi as caixas lá, achei que era pra jogar fora.
Olha, essa eu não sabia, não. Você acredita, Zé? Cara, e eu não tenho, não, para não falar que eu não tenho, eu tenho a fita de Paris, eu tenho, né? A fita do editado, material editado eu tenho. Acho que eu tenho do Catinguelê, também tem umas 2, 3 fitas lá que eu fiz um arquivo para mim também. Eu não tenho, assim, eu sou tudo largado. Tinha uma gravadora de vídeo aqui no como é que chama ali? Na Lagoinha. O Boca Livre era gravado lá. Aí teve e gravava de sábado, que gravava 10 programas uma vez. Aí o Magrão foi lá pra gravar, coisa e tal, e eu fui de carona com a minha ex-mulher, fiquei a pé lá. Foi o Magrão, tava o Maurílio Biagi, Cachaça, todo mundo ali, coisa e tal. Aí eu fiz as gravações que eu tinha que fazer, coisa e tal, o Odônio ficou fazendo outra parte lá, cada um só pro lado, sobra o Magrão. Eu falei, Magrão, você me dá uma carona? Lógico, vambora, monta aí. No Honda. Aí esse Honda tem história. Aí eu morava ali perto da Unaerp, como é que chama? Sei lá, Arnaldo Vitaliano. Perto ali, Residencial Paulista, onde o Carlinhos morou. Exatamente. 881 do Arnaldo Vitaliano. Exato. Eu morava um pouco, eu já tinha saído dali, eu morava um pouquinho mais para trás. Tá. Era um apartamento baixo, igual lá do Boa Vista, 3 andares, não tinha elevador, coisa e tal. Valparaíso, não? O Magrão parou, olhou e falou assim, mas você mora aqui? Eu falei, moro. Tá vendo esse apartamento da frente? Ele falou, tá tendo festa lá. Isso era umas 7h30 da noite. Tava tudo aceso. E era aniversário do filho do Paulo, um vizinho muito querido, muito especial, que morava em frente ao meu apartamento. Falou, então eu vou tomar uma cervejinha, será que o cara me dá? Eu falei, lógico. O Paulo era de Campinas, apaixonado pelo Guarani, apaixonado pelo Sócrates. Falei, vamos lá tomar uma cerveja, a gente toma uma cerveja. Você chega com o Sócrates na festa do cara. Cheguei com o Magrão e era festa de criança. Por isso que tinha começado cedo. Cheguei com o Magrão, acabou. Virou atração, coisa e tal. Eu sei que só começou a chegar carro de entrega de cerveja gelada, gelo e não sei o que, coisa e tal. Eu moro em frente. 9 horas da manhã, minha campainha tocando. Isso foi num sábado à tarde. 9 horas da manhã, do domingo, o Paulo, pelo amor de Deus. Tira o Sócrates daqui. Tira o Sócrates daqui. Cara, você sabe e ele largou o carro em cima da calçada, meio em cima da calçada, meio na rua, num ponto de ônibus. Nossa. Parado ali. Era muito tranquilo, né? Era muito dele. Meu pai está bem quietinho, e aí a gente chega para poder funcionar a cabecinha dele. Pai, quando o senhor morava em São Paulo, ele nasceu lá, né? Quando o senhor morava em São Paulo, o senhor pegava bonde de que bairro a que bairro? Eu vou falar, não sei se são esses bairros, mas enfim. Do Jabaquara até a Penha, para quem tinha aquele vozeirão do meu pai, falava tão rápido quanto eu. Pai, e o nome de um cara que quando jogava no Botinha o senhor adorava. Quando foi pro Corinthians o senhor não gostava, não. Como é que ele chamava? Sócrates do quê? Sócrates, Brasileiro, Sampaio. Do jeito dele, Souza, né? Vieira, de Oliveira, bem pausado. Fala o nome. Meu pai também era outro que adorava o Sócrates. Agora me permita contar uma história do meu pai. A gente conta um pouquinho de cada um. Lógico. Todo mundo, muita gente já sabe, meu irmão, claro, a família. Meu pai chegou a Ribeirão Preto como cantor, ok? Praticamente do dia para a noite virou locutor. A convite do prefeito, então prefeito. Sim, Gustavo Romano. E aí quem deu a maior força pro meu pai no rádio foi o que eu acabei de falar dele agora, o próprio Silveira Lima. E meu pai dizia que nos anos 60, quando o Silveira dizia que quem colocou o Silvio Santos na carreira artística foi ele, meu pai ficava muito chateado que algumas pessoas não acreditavam. O quê? Ele colocou o Silvio Santos? O que é que ele está fazendo em Ribeirão? Devia estar lá. Meu pai não o conhecia até então, né? Só que meu pai dizia, eu olhava nos olhos dele, eu tinha certeza que ele não estava mentindo. Passou, a vida passou. Chegou em 78, 79 mais ou menos, né? Quando o Silveira morreu, teve Cidade contra Cidade. E meu pai, 1979. 79. Aí meu pai foi o responsável na PR7 antiga para divulgar quais eram as provas. Ó, menino que tem que correr em 10 segundos, 1000 metros. As provas que tinha Cidade contra Cidade, que Ribeirão disputava com Muriaé. E nós perdemos. E aí foram 2 ônibus, os produtores deram, claro, né, pelo meu pai ter dado esse incentivo gigante, 5 lugares. Meu irmão era piquititinho, minha avó cuidando do meu irmão. Eu fui com a minha mãe, meu pai, minha prima Regina e minha irmã Jocely. Bom, chegamos lá, claro que meu pai queria se aproximar do Silvio Santos, né? Ó, o camarim do Silvio Santos levaram, né, a gente até no camarim, né, até ao camarim do Silvio. E ele tinha, se hoje ele vai para 93, na época ele tinha 47, 48 anos. Gigante, inteirão. Eu nem sonhava trabalhar no rádio. Mas já era o Silvio Santos. Mas já era, claro.
Não tinha nem jeito. Não, você foi também, acho. Bom, não lembro. Já era o famoso Silvio Santos. Todo mundo já conhecia. Você foi também. Tem hora que me foge alguns detalhes. Mas enfim, chega, meu pai leva, na mesma semana morreu o Silveira Lima. Olha que coisa. E meu pai não tinha internet. Ele sabia que ele foi, né? Um velório, um sepultamento, sei lá. Ele sabia que o Silvio Santos não estava no Brasil. Eis que meu pai leva o santinho de missa, entramos no camarim, ele pega, entrega para o Silvio Santos. O Silvio falou assim: esse santinho eu já tenho. Eu quero o telefone da Ilka, que era a mulher do Silveira Lima. Porque antes de SBT, era TVS de Londrina. Exato. E o Silvio Santos empregou o Silveira Lima, que já estava meio doentinho nesse período para trabalhar com ele lá na TVS. Aí ele fica doente, a família vem para Rio Preto, né? A família vem para Rio Preto, ele perde o telefone, não é como hoje, né? Essa facilitação toda. Perdeu o telefone, meu pai pegou, foi escrever. E aí, Zé, ele falou a palavra da minha vida, não é a palavra da minha vida na comunicação, da vida. Meu pai anotando o telefone, ele podia dizer assim: vai logo aí, moço. Tem que terminar o programa. Ele pegou e falou: esse casal matou minha fome no Rio de Janeiro. Eu não ouvi de ninguém, isso eu ouvi da boca dele. Esse que ficou no meu coração, gravado. Entro no rádio, aí me vem, ok. Chega em 2000 alguma coisa, o Arlindo Silva, que foi produtor de um dos programas do Silvio, de vários programas do Silvio Santos, eis que ele escreve um livro em primeira pessoa, o Silvio Santos contando a vida dele, literalmente. Na capa, Silvio Santos todo bonitão, internado, né, com o terno. Na contracapa, não tem ele, o pai, ele, a mãe, ele, o Pelé, ele, o Roberto Carlos, não. Tem ele como coadjuvante do Silveira. O Silveira em primeiro plano e ele pequenininho, menino, 17, 18 anos. Página 24, ele enche a bola do Silveira de uma maneira impressionante. Final do livro, reedita a foto, início dos anos 40, apresentador Silveira Lima, na Rádio Guanabara, se não me engano, tal. Você acredita nisso? Acredito. E aí eu cheguei e falava pro meu pai, tenta contatar essas pessoas que falavam, que não acreditavam dessa junção do Silveira com o Silvio Santos Filho. Agora, passados 40 anos, não vai resolver mais. Não tem nem que se preocupar com quem acreditava ou não. Mas enfim, foi alguma coisa impressionante. Eu conversei com o César, numa segunda-feira eu cheguei aqui e falei assim: ontem o Silveira Lima... O Silvio Santos falou do Silveira Lima. Isso, foi com ele, lembra? Foi. E o César não tinha visto o programa. Eu falei, contou isso. O que o Carlinhos está querendo dizer é o seguinte: Silveira Lima lançou Silvio Santos, o Peru que fala, pro rádio, né? Veio isso no Rio. Foi para São Paulo, o Silvio já comunicador, tal, o Silveira vem para Ribeirão. Lança meu pai e o Sebastião Xavier, também, essa é a história, né? Lançou os dois aqui no rádio. Era um pouquinho depois, né? Mas o Silveira fez um sucesso aqui em Ribeirão, que não tinha quem não atendesse ao chamado do Silveira Lima. Os cantores da época, Carlos Galhardo, Orlando Silva, enfim, tal, vinham por conta... Não, os mais antigos, inclusive, né? Vinham por conta do Silveira Lima. Silveira Lima, em 1979, morre funcionário do Silvio Santos em Rio Preto. A TVS de Rio Preto morre funcionário. Olha como é que é a vida. Se não é uma bolinha de gude. E eu conheci essa história num domingo, eu vi o Silvio Santos falando, aí você me contou essa história da E meu pai, na época de menino, 14, 15, 16, 17, 18 anos, ele participava de programas de auditório em São Paulo com Agostinho dos Santos, olha só. O Wilson Miranda, Carlos Gonzaga, aliás, eu até falei outro dia, não sei pra quem, que o Carlos Gonzaga já está com 98 anos, enfim. E olha que loucura, amigo. Só com gente muito boa. O outro, Germano Matias, também. Matias. Enfim, eram inúmeros os cantores. O Germano Matias morreu recentemente, né? Agora recente, eram inúmeros os cantores que... E um dia meu pai chegou pra mim, se ainda tem tempo, meu pai falou assim: filho, pensar que o pai não gravou tanto disco, né? Perto deles, nenhum, né? 4, 5 apenas. Pai não gravou, pai não fez sucesso, tal. Eu falei, fica na tua, porque o próprio Wilson Miranda há quem diga que ele morreu na 23 de maio, né? Em São Paulo, meio que atropelado, tal. O Agostinho dos Santos morreu em 73, de avião. Queda de avião em Paris. Vivo, vendo os teus netos. Agora meu pai é bisavô, né? Agora eu sou avô, já faz 2 meses. Então, ele se entristecia por isso, aí eu dei uma chacoalhada, pai, para. Quantos da tua época ficaram ricos, gravaram discos, fizeram maior sucesso, mas não estão mais aqui, morreram muito jovens. O senhor está aqui ainda fazendo programas de auditório, cantando, sabe, vendo a família, e é isso. E como não fez sucesso? Eu, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi uma música de ouvir no rádio, de me chamar a atenção, foi Senhorita. Gentil Senhorita. Que ele gravou em 62, gravadora Havana, disco 78 rotações, que eu achava o Reginaldo Caçulinha. Os teus passos, aquele vozeirão todo. Coisa impressionante. Me lembro, São Papa, o tempo passa, mas as boas lembranças ficam. Gentil Senhorita e Cruel Paixão do outro lado, que era um tango.
em que ele fazia até uma declamação. Desse tango não lembro. Depois a gente vai dar um... Vamos tocar. Vamos. Vou perguntar para o César e vou perguntar para o Carlinhos, qual melhor lembrança que você leva do rádio, da televisão, da sua vida de comunicador? Rapaz, pergunta que eu não esperava. Melhor lembrança? Eu tenho muito boas lembranças, assim, a melhor lembrança de todas, não sei. Carlinhos, passa a bola. A minha maior lembrança, eu vou voltar, é de fazer no programação com meu pai, na máquina de escrever, daí de repente, entrar no rádio, seguir a carreira do meu próprio pai e tentar fazer alguma coisa a ele. Foi isso, a minha entrada no rádio, na própria Diário, entendeu? Foi muito importante. Aí começou a Estúdio 92, o Beni Chagas me dirigia de uma maneira incrível. Do meu pai foi o DNA, do Beni foi o aprendizado. Tudo que ele me ensinava. Enfim, se eu começar a citar agora todas as emissoras que eu passei, seja de televisão, seja de rádio, AM, FM, apresentação de eventos, tal. Então tudo é muito marcante, né, Zé? Mesmo os tropeços, mesmo as coisas ruins que nos aconteceram, é muito marcante para você acordar em algumas situações. Mesmo as coisas ruins são fortes, são marcas fortes. A gente acaba guardando, né? Não deveria talvez, mas é um aprendizado. Eu mesmo pequeno, Zé, o Carlinhos falou de lembrança, né? Foi lá atrás. Eu mesmo pequeno não, novo, né? De idade ou de profissão, trabalhar com tanta gente grandiosa, né? Eu lembro do começo lá na Renascença, por exemplo, eu tinha 14, 15 anos, e hoje estão no nosso dia a dia, que é o Besquiza, né? Sim. Que não trabalha João com a gente. Arduino Besquiza. João Besquiza, o J. Besquiza, e com o Fratesc, que depois de 30 anos que eu fui trabalhar com o Fratesc, que eu via ali no dia a dia na rádio, na Renascença, porque ele fazia era Rotativa Sonora, se não me engano, não lembro, o programa lá na Renascença, enfim, mas de ter trabalhado com tanta gente boa, né, Zé? Tanta gente que a gente Sonora citou aqui. Era na Clube, na antiga PRSL. Eu não me lembro. Com o Besquiza. Com o Besquiza e o Roberto Edson Eck. Rotativa Sonora. Eu não lembro o programa lá, mas quem fazia de manhã era o Besquiza e o Fratesc. E a gente, e tanta gente boa, você, o Carlinhos, meu pai, e tanta gente que a gente passou nessa vida de comunicação. Acho que cada emissora, eu já trabalhei em rádio, TV e assessoria de imprensa. Eu trabalho hoje com alguns dos mais antigos do rádio, que é o Schiavone, Luiz Schiavone Júnior, Coraucci Neto e Íris Ribeiro. Agora você imagina o Íris Ribeiro, principalmente com aquele vozeirão. Eu tinha 5 aninhos, a gente tem 23 anos de diferença, para você ter uma noção. Quase 23 anos de diferença. Eu tinha 5, ele tinha 28. Eu tinha 8 aninhos, ele já tinha... Então, hoje não, hoje a gente discute política, futebol, seja o que Deus quiser. Ele dirige, tem um talento incrível, faz programa ainda, o que é muito legal. E outros, né? Bom, ninguém me perguntou, mas eu vou dizer. Eu aprendi com vocês dois e aprendi com o pai de vocês a ter respeito pelo microfone. Eu era muito jornalista de escrever, né? E aprendi, principalmente com o Jarney, com quem eu trabalhei ultimamente, a ter respeito pelo microfone, né? E às vezes eu sabia que eu estava exacerbando, que eu estupim curto, aquela coisa toda, e o próprio Jarney ficava irritado comigo, e com razão. Indisciplinado. O bicho é indisciplinado. Mas ele não brigava comigo na hora. Maquininha de choque, que um dia eu mostro. Não, mas ele não brigava comigo na hora. Ele inteligentemente, o que ele fazia? Ele assimilava, no dia seguinte ele conversava. Isso era fantástico. É bem estilo do Rubão, né? O Rubão era meio assim, né? Batia forte. Só que o Jarney fazia com educação, né? Mas o Rubão ofendia, mas era uma ofensa. Não, o Jarney vinha e conversava. Da mesma forma. Você já pegou o Rubão jogando futebol na época? Opa. Não, jogando futebol. Caixa d'água, com água na boca. Com água na boca. Pra não ofender ninguém, pra não xingar ninguém durante uma hora seguida. Nunca vi isso na vida. Ô Zé, obrigado pela companhia aqui. Imagina, por ter convidado. Querendo qualquer outra hora, convida de novo. E a gente aprendeu juntos, né, Zé? O Conectado, né? Nos deu muito caminho. Nos deu uma base maravilhosa. E me deu essa amizade que eu não quero perder nunca. Mais um JC na nossa vida. Que bom. Apesar de a gente não estar mais juntos, né, mas estamos conectados. Não estamos juntos no ar, no mesmo momento. Juntos no programa, no ar, né? Mas nossa amizade. Quem sabe, né? Quem sabe? Amanhã a gente não sabe, né, Zé? Quantas vezes fomos e voltamos, né? Todos Você pensa que nós fomos embora? Nós fomos e voltemos. Nós só não fizemos o Tati Esportes, Zé. Quem sabe? Do JV, segura aí, JV. Tá no ar. Olha. Gente, obrigado. E quero, de final de programa, dedicar esse programa aqui a quem realmente fez muito sucesso no rádio, a quem realmente merece toda a nossa gratidão, nossa admiração e respeito, um cara chamado José Carlos Caparelli. A ele,
o meu maior muito obrigado, o meu agradecimento do fundo da alma, do coração mesmo. Um beijo, Zé. E a gente volta.